dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, iniciando uma semana, olha, nada boa, mas a gente vai aqui trazer todas as informações, o melhor do jornalismo esportivo falando de Vasco é aqui no canal Atenção Vascaínos, inclusive informações exclusivas no final desse vídeo, é imperdível. Então eu peço para você apenas fazer o seguinte, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, claro, deixar o like nesse vídeo e compartilhar. Para outros vascaínos também assistirem, pega o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E ontem o Vasco até mudou a sua postura, principalmente no primeiro tempo, mas novamente foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 no Maracanã, jogo esse que eliminou o time da final do Campeonato Carioca. Agora é juntar os cacos, o torcedor do Vasco, inclusive ontem, fez sua parte, gritou, apoiou, mas não conseguiu fazer o resultado positivo, já que o Vasco precisava de 2 gols de diferença para conseguir chegar à decisão do Campeonato Carioca. Agora é hora de juntar os cacos, como eu disse, reavaliar o trabalho, inclusive o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Flamengo saiu num vacilo do Juninho, ali próximo à área, ele perdeu a bola que gerou o escanteio, depois na própria cobrança de escanteio, a zaga se atrapalhou e o gol do time adversário. O Vasco agora volta a campo apenas no dia 9 de abril e por isso vai se apresentar apenas na quarta-feira. Nesse dia 9 de abril, estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova. E o técnico Zé Ricardo fala do seu sentimento em relação à partida de ontem e também elogia muito a torcida do Vasco. O sentimento, eu posso resumir numa palavra, a gente sabe que não é tudo, a gente não vai ficar satisfeito nunca com uma derrota, mas hoje deu orgulho de ver nosso grupo jogar, um orgulho que vem em várias manifestações e principalmente das manifestações da torcida, que desde quarta-feira ao final da partida já demonstrou um carinho imenso pelo nosso grupo, sabem das dificuldades que o Vasco atravessa, continuado durante toda a preparação para essa segunda partida. Ontem em São Januário deixou a todos nós emocionados pelo que fizeram. E não causou surpresa a manifestação da torcida e certamente que tentamos representar ela da melhor maneira possível. Realmente a gente entende que há uma diferença hoje considerável, né, entre os dois momentos, mas conseguimos fazer um jogo, boa parte dele parelho, com um grande adversário que já tinha uma vantagem e construiu uma outra vantagem. Ou melhor, aumentou uma vantagem no segundo tempo e a partir daí que realmente a gente teve que se abrir um pouco. As trocas, tanto de Vasco quanto Flamengo, foram na intenção de manter um jogo de alto nível ofensivo e realmente a gente não conseguiu, não obteve forças para conseguir o nosso objetivo. Mas orgulho é a palavra que resume aquilo que eu estou sentindo hoje no nosso grupo. E dar parabéns aí a todos eles e a nossa torcida que realmente merece dias felizes, dias melhores. E como sempre, aqui nesse Bom Dia Gigante, quem também analisa mais essa partida do Vasco, essa derrota por 1-0 ontem no Maracanã, é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou da partida? Conta pra gente. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente não deu. O Vasco aí foi eliminado pelo Flamengo do Campeonato Carioca, acabou perdendo ontem novamente pelo placar de 1-0. A postura mudou. A gente viu uma equipe totalmente diferente do primeiro confronto, uma equipe que tentou propor mais o jogo, tentou ficar um pouco mais com a bola, mas também pela postura do Flamengo no jogo, que não foi uma equipe que acabou marcando o Vasco tão em cima. O adversário aí, com a ausência do Bruno Henrique, jogou com 2 centroavantes, o Gabigol e o Pedro, o que acabou facilitando para o Vasco ter um melhor controle de bola e acabou chegando mais ao ataque. O que ficou bem claro é que o Vasco hoje tem uma zaga muito sólida. Eu acho que Quinteiros e Anderson Conceição vão fazer uma Série B sem sustos. Zé Gabriel também muito bom jogador. O Juninho ontem, apesar do erro que acabou resultando aí no escanteio que saiu o gol do Flamengo, fez de novo uma partida de mediana para boa. A gente viu aí um Léo Matos muito sólido, e aí que foi o grande problema da partida. A partir da hora que entra o Everton, o Vasco acaba baixando aí a sua produção na partida. O Edmar fez uma partida ok, e o Nenê, aquilo, acabou matando alguns contra-ataques, mas se você separar os melhores momentos do Vasco, o Nenê sempre esteve envolvido. Quem esteve ontem abaixo realmente
foi o Peck que não fez uma boa partida e o Raniel. E o Figueiredo parece ser uma surpresa, veio atropelando aí nas últimas atuações e ontem novamente fez uma boa atuação. Agora é focar naquilo que realmente interessa, que é o principal campeonato do Vasco no ano, a Série B. Todo mundo acho que concorda que o Vasco precisa pelo menos de 7 contratações. O pessoal aí da 777 Partners já pediu para esperar. E não são jogadores que chegam para somar. O Vasco precisa de ser jogador que chegue e coloque a camisa, porque a camisa do Vasco pesa. E a gente vem observando isso nos últimos anos. É jogador para chegar, entrar dentro do campo e resolver. Um abraço, galera! E uma das grandes críticas do torcedor do Vasco em relação à escalação de ontem do técnico Zé Ricardo foi ele ter colocado o volante Yuri Lara no banco de reservas. E o treinador explica essa opção. Em questão do Yuri, o Yuri é um jogador que teve uma contusão até um pouquinho mais séria, né, no início da temporada, está voltando aos poucos. Hoje ele jogou um pouquinho mais do que no jogo passado e já terminou o jogo de uma forma exausta, porque ele é um jogador muito intenso, muito forte. E a gente sabia que se nós começávamos com ele, muito provavelmente a gente talvez nem terminasse o primeiro tempo com ele. Então, esse é o motivo. O Yuri é um jogador importante que a gente conta muito para a Série B, mas entendíamos que hoje a formatação para iniciar o jogo com ele poderia ser um fator de risco para a gente para o segundo tempo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E os executivos da 777 Partners estiveram ontem no Maracanã acompanhando esse clássico pela semifinal do Campeonato Carioca. Eles foram guiados pelo presidente Jorge Salgado, além dos 2 vice-gerais do Vasco, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada. E com a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco agora vai ficar 20 dias sem uma partida oficial. O time volta a campo apenas no dia 9 de abril, na estreia da Série B. E olha, a programação, em princípio, deve ser a seguinte: o Vasco deve fazer toda essa preparação aqui no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. E para finalizar, o Vasco não disputa mais nenhum clássico oficial nesse ano de 2022. Até o momento foram 5 partidas e 5 derrotas. O Vasco fez apenas um gol, que foi na derrota para o Flamengo na Taça Guanabara, gol de Gabriel Peck naquela derrota por 2-1. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E o pensamento de todo torcedor do Vasco nesse momento é sobre contratações, até porque o time precisa reforçar o elenco visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro para que o Vasco volte à Série A já em 2023. E o técnico Zé Ricardo foi perguntado sobre isso. Ele tentou não falar muito sobre isso, mas pelo menos avaliou a contratação do atacante Lucas Oliveira, que veio do Bangu. Bom, vou falar de fatos concretos, né? O Lucas Oliveira já se apresentou, fez um excelente campeonato pelo Bangu, vai nos ajudar sem dúvida nenhuma se ele conseguir manter o nível que apresentou nas partidas a qual nós estudamos e jogamos contra também, a partida que jogamos contra. Mas sobre fato concreto é só isso que eu posso falar agora. Eu gostaria de falar agora apenas sobre esse fato, porque qualquer outro tipo de colocação agora seria desvalorizar os atletas que nós temos no nosso grupo. É um grupo que não merece isso, porque é um grupo que trabalha ao extremo. Quem acompanha o dia a dia nosso lá no CT pode perceber isso, e é um grupo que eu acredito bastante. Então, esses assuntos a gente vai procurar tratar de forma interna, até porque existem novos fatos acontecendo dentro do Vasco da Gama e a gente precisa respeitar esse momento que o Vasco atravessa.
Mas se o técnico Zé Ricardo não fala sobre contratações, aqui nesse Bom Dia Gigante, esse é o assunto. E quem traz todos os detalhes é ele, Flávio Dias, que inclusive revela detalhes sobre essa visita dos empresários da 777 Partners aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente, Flávio. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos. Segunda-feira, muito importante no Vasco. A delegação da 777 Partners foi ontem para os Estados Unidos, depois do jogo. O contato com os executivos da empresa norte-americana de quinta a domingo foi muito bom. Como eu disse sexta-feira no News, moralmente a SAF já está aprovada dentro do Vasco, porque as partes se entenderam muito bem. Os norte-americanos ficaram muito bem impressionados com tudo aquilo que foi apresentado. Toda a estrutura do Vasco, tudo que foi falado, tudo que foi colocado às claras para as reuniões que foram feitas, foi além do esperado. Todas as situações foram muito bem explicadas, muito bem redigidas, com relatórios financeiros, relatórios jurídicos, questões administrativas, questões estruturais, muito bem comunicado. A estrutura que o Vasco preparou para receber os executivos chamou muita atenção. Tudo feito dentro de um cronograma, tudo feito dentro de um planejamento. Então, houve um casamento perfeito. A due diligence, que é responsável para se levantar tudo aquilo que é necessário para que ambas as partes possam chegar a um acordo, e principalmente a 777 formalizar uma proposta oficial ao Vasco da Gama, anda em mares muito calmos. Porém, há uma situação que tem trazido preocupação, e para todos nós. O time do Vasco precisa ser reforçado. Por quê? Se a SAF for aprovada, e quinta-feira acontece uma reunião do Conselho Deliberativo que vai dar uma avant-première daquilo que a gestão está confiando, da aprovação em breve da SAF no Vasco. Porque seria a terceira aprovação seguida do Conselho Deliberativo. Porque agora na quinta-feira será proposto a inclusão da SAF dentro do Estatuto do Clube. Se for aprovada pelo Conselho, for a GE e também for aprovada, é mais uma prova de que, por esses dois caminhos, a SAF deve ser aprovada no clube. Mas vai ser aprovada somente, talvez lá para meio de maio, junho, até julho. Por quê? Isso deve estar acontecendo, trazendo uma preocupação. Porque não há tempo. Junho e julho, o Campeonato Brasileiro da Série B já rola. E aí a gente tem que colocar uma situação, Emerson. Porque não dá para a 777 fazer um investimento sem ter a certeza que vai estar dentro, por mais confiança que tenha. Mas a 777 também sabe que corre o risco de, chegando no Vasco em junho e julho, o time não estar bem e ter o mesmo problema que está tendo no Gênova. Brigar, patinar, investir e talvez não conseguir se recuperar. E para o projeto é fundamental que ano que vem o Vasco esteja na Série A do Campeonato Nacional. Por isso, está se jogando aí uma cartada muito decisiva. Ontem, antes do jogo no Maracanã, aconteceu um almoço da área financeira do Vasco com a direção do clube e com os executivos da 777. Chegou-se ali uma ideia daquilo que se pode fazer para que o Vasco tenha já jogadores importantes. Por isso que se travou qualquer tipo de negociação. Ontem eu recebi internamente uma informação sobre a especulação de Daverson que causou um mal-estar. Sim, dentro do Vasco, não se acha que o Daverson é o jogador perfil para esse momento. Até houve, no final do ano, depois que o Palmeiras ganhou do Flamengo na Libertadores da América, até se pensou, de repente, de trazer o Daverson. Até se pensou, mas hoje é algo completamente ultrapassado. E todas as contratações que estavam sendo estudadas estão em compasso de espera. Porque não se vê mais nesse tipo de jogador o perfil para o Vasco. Ou reforça, ou traz jogador de grande nível, de bom nível, ou então vai dar água, principalmente porque em junho e julho a competição Série B estará bem avançada. Então hoje à noite vai acontecer uma reunião de diretoria, eu sei porque fiz convites aos dirigentes do Vasco para estarem hoje à noite na nossa live. E nenhum deles deu o ok. Por quê? Porque tem uma reunião importante hoje. E nessa reunião vai se dar o passo, para se saber qual é o caminho. Como a gente informou na sexta-feira, junto com o companheiro Joel Silva do site Jogada 10, as opções são aquelas. Ou se faz um novo empréstimo e o Conselho aprova, de repente, na própria quinta-feira, em situação extraordinária, um empréstimo somente para poder fazer contratações,
Ou então usa-se parte dos 70 milhões e arrisca-se que dentro disso, a SAF sendo aprovada lá na frente se cobre esse valor e o Vasco faz o investimento, ou então aquela situação, contrata o jogador, leva para o Gênova e o Gênova faz o empréstimo para o Vasco da Gama. Isso vai ser definido se já não foi. E hoje a diretoria vai referendar para que essa semana o Vasco já possa ter alguma novidade em relação a reforços. A ideia, já falei para vocês, é o Vasco trazer um atacante de velocidade, 2 jogadores de meio de campo e pelo menos um lateral e um zagueiro. Seriam 5 jogadores para começar a história. Um lateral, um zagueiro para compor ou até para estar em disputa, 2 meias e um atacante. Dentro desse primeiro escopo seriam 5 jogadores para que pudessem chegar e ajudar muito o time cruzmaltino. A gente vai esperar essa semana, mas a partir de hoje estaremos em cima da notícia, porque vai pintar novidade sim. O Vasco vai contratar. E mais um detalhe, a 777, que já foi embora, os executivos que vão voltar em breve, já deixaram claro, nesse momento está todo mundo sob o crivo. Todos, comissão técnica, jogadores, todo mundo sendo analisado, porque agora encerraram-se os campeonatos antes da Série B. E agora para a Série B não tem mais lugar para distinguir homens de crianças. Tem que ficar os homens para jogar a competição mais importante do Vasco nesse ano de 2022. Vamos esperar, vamos ter notícias e vamos ter informações em breve e a gente vai trazer aqui no canal. Até logo mais na nossa tradicional live lá no estúdio Roberto Dinamite. Tchau, Emerson, tchau, turma. É isso, Flávio. Obrigado pelas suas informações. Então, hoje, 7h30 da noite, vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, direto dos estúdios Roberto Dinamite, naquele podcast que você gosta, uma estrutura diferente. Aqui no canal Atenção Vascaínos é imperdível. Hoje o convidado vai ser surpresa, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, eu peço para você que chegou até aqui fazer o seguinte: se inscreve no canal para você ficar ligado em tudo que sobe aqui, até porque a gente faz jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade, seriedade, do jeito que você merece. Mais uma vez agradecendo também a quem deixou o like nesse vídeo e quem também compartilhou. E claro, tem nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, com informações importantes lá no nosso segundo canal, o Ave Mais. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótima semana e a gente se vê 7h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!